Salve galerinha, tudo bom? Professor Eduardo, para a gente estudar mais um pouquinho aí a matemática, a mais gostosa, a mais preferida de todos, não é mesmo? Então olha só, nas últimas aulas e os últimos vídeos que a gente teve um contatozinho, eu terminei com vocês a parte de matrizes, né? A gente chegou a ver ainda em sala algumas coisas sobre operações, adição, subtração, algumas restrições, condições, enfim, várias coisas sobre matrizes. Terminamos aqui nas videoaulas através de multiplicação de matrizes, matriz inversa, matriz identidade. Beleza. Primeira etapa, então, concluída com sucesso. Pode fazer um checkzinho aí. A primeira parte dessa nossa primeiro módulo está concluída. Né? Lembrando que são três partes: matrizes, sistemas lineares e, por último, determinantes. Então, matrizes a gente já viu. Agora eu vou começar a trabalhar com você um pouco sobre sistemas lineares e, na sequência, para fechar a parte de determinante, tá certo? A parte de sistema hoje, muito tranquilinho, não vou aprofundar nada, tá certo? Só vou te dar a introduçãozinha, uma breve ideia, um conceitozinho do que é que a gente vai estar trabalhando. A princípio eu não quero nem resolver sistema, minha ideia aqui não é resolver sistema contigo, é apenas mostrar o que pode, o que não pode, como ela vai aparecer, enfim, alguns comentários que a gente tem aí, tá bom? Então, para a gente começar a exemplificar toda essa situação de sistemas lineares, e antes de passar a definição para você, eu vou ler um exemplozinho que eu trouxe para a gente ter meio que imaginar e simbolizar isso através da linguagem matemática. Então, olha só, vem comigo aqui para a tela, que a gente vai tentar decifrar um pouquinho sobre esse exemplo. Diz assim: um agricultor necessita de 2.000 litros de solução aquosa de nitrogênio a 10% para borrifar a sua plantação de trigo. Em seu estoque, ele tem dois grandes reservatórios, A e B, com solução aquosa de nitrogênio. Porém, no reservatório a concentração de nitrogênio é de 8%, e em B a concentração é de 16%. Quantos litros de cada recipiente devem ser misturados para obter os 2.000 litros de solução aquosa de nitrogênio a 10%? Então, volta aqui. Então, perceba que se a gente ler esse exercício, a gente não vai conseguir entender muita coisa. Por quê? Porque está falando de química, e química não é nossa área, não é a nossa praia, e a gente não se dá muito bem com ela, né? Isso aí a gente deixa para quem é da química. Porém, você não precisa ser um mestre em química para pelo menos saber montar um sistema para resolver isso, tá certo? Eu vou elencar de novo alguns tópicos aqui no nosso enunciado. Se você quiser, vamos voltar aqui para a tela para a gente ir comentando e aí a gente já vem aqui para o quadro para eu mostrar como que vai ficar isso. Olha só. Então, um agricultor ele necessita de 2.000 litros. O que é esses 2.000 litros? Seria o nosso volume, a capacidade dele. Para isso, ele tem dois reservatórios. Está lá embaixo ali, ó, o reservatório A e o reservatório B. Beleza. Então vem para mim aqui, ó. Perceba que o reservatório A mais o reservatório B, ele precisa o total dele tem que ser 2.000 litros. Ok? Tá aqui, bonitinho. Muito bem. Volta aqui para a tela agora. Aí na tela, ele diz o seguinte, que a solução aquosa de nitrogênio, ela é 10% para borrifar a sua plantação de trigo. Beleza. Em seu estoque, ele tem esses dois reservatórios, A e B, com solução aquosa, e a concentração de nitrogênio é de 8% em A e de 16% em B. Então, volta aqui, ó. No reservatório a concentração desse nitrogênio aí que ele precisa está a 8%. O que é 8%? 8% a gente sabe isso aí lá de matemática básica, que é 8 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,08. Então, por isso que está aqui, ó, 0,08 de A. Beleza. E no reservatório B, a concentração de nitrogênio é de 16%. Que aí é a mesma ideia aqui, né? Você pode até deixar em fração, se você preferir, não tem problema. Pode trabalhar com decimal, não tem problema. Fica a seu gosto, fica a seu critério. Então, 16% é 16 sobre 100, que resulta em 0,16, está aqui 0,16 do reservatório de B. E aí, né, somando tudo isso, ele quer que seja a 10% do total, 10% de 2.000 litros, 200.
montou, acabou. Essa é a parte interpretativa que você tem que ter. Quem que vai te ajudar isso? Português, né, quando você tem uma leitura muito boa, você é muito bom em interpretação de texto. Isso você com o costume, quanto mais problemas, mais né, situações você trabalha, mais automático se torna isso para você. Então eu sei que a quantidade de A do reservatório A e B tem que dar um volume de 2.000 litros, está aqui. E a concentração de A mais a concentração de B, de acordo com os valores que ele nos deu, tem que ser 10% do total, que está aqui, 10% de 2.200. Morreu. Se você sabe chegar até aqui, cara, você já ganhou, diria que 70% do teu exercício. Por quê? Aqui é a parte interpretativa e é o mais difícil. Você chegou até aqui, agora é só resolver. Ah, professor, mas eu ainda não sei resolver sisteminha 2x2. Por que 2x2? Porque eu tenho duas equações e duas incógnitas. Olha, você sabe, isso aí você aprendeu lá no 7º, 8º ano. Desde sempre você calcula sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Claro que a gente vai revisar, vou relembrar isso contigo, então não precisa se desesperar. Agora eu nem quero resolver esse sistema, tá certo? O que eu quero comentar com você é o seguinte. Vamos supor que você não lembra dos métodos. Professor, quais são os métodos? Você tem média-adição, comparação, substituição. A gente vai aprender agora escalonamento, vai aprender Cramer. Enfim, método é o que não falta. Mas diante desses 5 métodos que eu mencionei para vocês, qual que geralmente a gente mais gosta? O que eu não falei, que é o sexto. Fala, professor, qual que você falou? O chute. O chute geralmente eu não menciono. Mas está errado você resolver por chute? Não está. Funciona. Mas aí a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque olha só, eu vou colocar aqui, eu quero que A seja 500 e B seja 1.500. Eu sei que 500 mais 1.500 dá 2.000. Massa. Aí tem lá na alternativa a letra A gritando para você, 500 e 1.500. Aí o que você faz? Você assinala. Aí o que eu faço? Eu te dou 0. Por quê? Porque não é assim que funciona. Você tem que satisfazer as duas condições, as duas equações ao mesmo tempo. Espero eu que essa não seja a resposta do exercício, tá? Eu não resolvi mesmo. A menos que meu chute tenha sido muito, meu palpite tenha sido muito bom, mas essa não é a solução do sisteminha de equação aqui. Então o que acontece? O valor de A que eu encontro aqui, eu tenho que substituir aqui. Esse valor de B que eu tenho aqui, eu tenho que substituir aqui. E essa segunda equação também tem que ser verdadeira. As duas equações têm que ser satisfeitas. É assim que a gente resolve um sistema de equações, tá bom? Então cuidado com o chute. Não basta você encontrar as soluções para uma equação e esquecer da outra. Tudo bem, pode acontecer de eu dar um chute aqui, satisfazer a primeira, satisfazer a segunda, pá, de cara. Nossa, eu sou muito foda. Não, você só teve sorte. Tá? Isso não quer dizer que vai acontecer toda vez. Então, deixar bem claro, quando a gente está trabalhando com sistemas de equações, as soluções têm que ser válidas para todas as equações. Aqui no caso eu fiz uma com duas, eu poderia ter 3, 4, 5 equações. Tem que satisfazer todas ao mesmo tempo. Não posso satisfazer uma e deixar algumas sem satisfazer. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou definir para você então o que é essa equação linear. Vem aqui para a tela comigo. Ó. Equação linear é toda equação expressa na forma A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais quantos termos você quiser, até 1an vezes xn igual a b, em que A1, A2, A3 até o nosso AN são constantes reais, chamadas de coeficientes das incógnitas, e b é uma constante real chamada de termo independente da equação. Volta aqui, ó. Nesse sisteminha que a gente acabou de montar, o que a gente tem? Esse A1, A2, A3, A4, enfim, todo esse monte de subíndice que a gente colocou, nada mais é que isso aqui, ó. Isso é um A1, esse é um A2. São subíndices. Da mesma forma que o 0,08, o 0,16. São coeficientes, são constantes reais que multiplicam as suas variáveis. Quem são as variáveis? Não, desculpa, as suas incógnitas. Quem são as suas incógnitas? Nesse caso, é A e B. Tá? A e B são as suas incógnitas. E aí eu terminei a definição ali colocando igual a um B. E eu falei que aquele B é o nosso termo independente da equação. Nesse caso, quem que é o termo independente? Esse 2.000 é o termo independente da primeira equação. Termo independente. Por quê? Porque ele não tem nenhuma variável com ele não tem nem A nem B, ele está sozinho.
E quem que é esse 200? Esse 200 é o termo independente de quem? Da segunda equação, tá bom? E outro detalhe, para que seja uma equação linear, as suas incógnitas sempre tem que estar elevada a 1. Tem que ser o maior expoente. Ah, professor, mas eu gosto tanto de trabalhar com a equação ao quadrado, né? Eu também, mas aí não é equação linear, tá bom? É equação quadrática, tudo bem? Então, para que seja uma equação linear, todas as suas variáveis têm que estar elevado a 1. Veja aqui alguns exemplos comigo. Ó. Exemplos de equação que a gente vai trabalhar nessa parte. Não quer dizer que a gente não saiba resolver uma ao quadrado, uma à terceira, enfim. O que eu estou dizendo é que, nesse momento, o que interessa para nós são as equações lineares, as que têm expoente iguais a 1. Então, por exemplo, 5x mais 6y igual a 7. Perceba que 5 e 6 são os coeficientes, são as constantes. X e y são as suas incógnitas. 7 é o seu termo independente desta equação. E por que ela é linear? Porque x está elevado a 1 e y também está elevado a 1. Então, esse é um exemplo de uma equação linear. Aqui você pode ficar chutando aí valores até encontrar um valor de x e um valor para y. Então, ok, 5 vezes esse valor mais 6 vezes o valor que você atribuiu a y seja igual a 7. Isso aí não é muito difícil da gente encontrar, tá bom? Um pouquinho de uns 30 segundos aí você consegue encontrar umas duas soluções para essa equação. Segundo exemplo, 0x mais 0y mais 0z igual a 0. Professor, é linear? Sim, também é linear. Ó, o x está elevado a 1, o y está elevado a 1, o z está elevado a 1. Mas, professor, está todo mundo igual a 0. Qual que é o problema que você tem com 0? É só mais um número. Tudo bem, 0x mais 0y mais 0z, óbvio que vai ser igual a 0. Acabou, é uma equação linear. A questão é que se é ou se não é linear. Simplesmente isso. Professor, mas se tivesse assim, ó, 0x mais 0y igual a 2. Eu sei que independente dos valores de x e y que eu colocar, isso aqui sempre tem que ser 0. E 0 nunca é igual a 2. Beleza. Mas ainda assim ela é uma equação linear. Não é porque ela não tem solução que ela deixa de ser uma equação linear, tá bom? Ainda assim isso aqui também é uma equação linear, porém é uma equação sem solução, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí quando a gente estiver trabalhando com classificação de sistemas. Agora olha aqui. 5x ao quadrado mais 3y igual a 1. É linear? Ah, professor, é, né? Porque o y está elevado a 1. Beleza. Mas o x? O x está elevado a 1? Não está. Está elevado a 2. Portanto, isso aqui não é linear. Esse tipo de situação a gente não vai estudar nesse momento, não vai aparecer para a gente. Tá bom? A gente só quer as equações lineares. Esse segundo exemplozinho aqui, ó. Segundo não, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3... 4, quinto exemplo. 1 sobre x mais y igual a 2. É linear? Professor, esse é, né? Porque ó, o y está elevado a 1 e o x está elevado a 1. Não, cavalo. Olha só. Isso aqui, esse x está no denominador. Então, ajeita a sua equação. Isso aqui nada mais é que x elevado a menos 1 mais y igual a 2. E a menos que eu esteja muito doido, menos 1 não é igual a 1. Portanto, isso aqui também não é linear devido ao expoente do seu x, tá certo? Então, alguns exemplos de equações lineares e dois contra-exemplos aí para você poder identificar quando vai ser e quando não vai ser linear. Para fechar essa nossa introduçãozinha a sistemas lineares, solução de uma equação. Então, eu tenho aqui, ó, 4x mais 2y igual a 14. Eu já deixei a solução aqui do ladinho, 1 e 5. Por que isso aqui é a solução? Muito simples. Você vai pegar aonde tem x, você vai colocar 1, mais aonde tem y, você vai colocar 5. E aí, olha só, 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 5 é 10. 4 mais 10, 14. Está aí, então, verificado que esse par é uma solução para esse cara. Só tem ele de solução? Provavelmente não. Com certeza você consegue encontrar aí mais alguém diferente. Pode ser fração, pode ser negativo, não sei. Mas provavelmente você consegue encontrar outros pares para a solução aqui. Esse segundo exemplo, ó, já deixei a soluçãozinha também, 2, 0 e 3. Então o que eu faço? No lugar do x, eu coloco 2,
menos, no lugar do y, coloco 0, mais, no lugar do z, coloco 3. Então tá aqui, ó. 3 vezes 0, isso aqui é 0. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3, 7. Verificou a igualdade, perfeito. Isso aqui é a solução. Agora, qual que é o detalhe quando a gente está trabalhando com solução de sistema? Isso aqui se chama par ordenado. Agora presta atenção no que eu acabei de falar. Par ordenado. Se é ordenado, é porque a ordem importa. Então a ordem com que eu escrevo esses valores tem que ser respeitada. Sempre o primeiro valor é x. O segundo valor é y. Sempre. Desde que as incógnitas sejam x e y, obviamente. Aqui, o primeiro valor, quem que é? X. O segundo, y. O terceiro, z. Professor, por que assim? Porque é a ordem alfabética. Simplesmente por isso. Ali, no caso, no primeiro exemplo, as incógnitas eram A e B. Então, o nosso parzinho vai vir primeiro a resposta de A, depois a resposta de B. Professor, eu peguei um sistema que as incógnitas eram E, F, G. Beleza, você já escreveu na ordem. Ó. E, F, G. Sempre você vai respeitar a ordem alfabética. Se você só tem X e Y, X vem primeiro, porque o X está antes no alfabeto. Se você tem X, Y e Z, então X, Y e Z nesta ordem, respeitando a posição de cada uma, tá bom? Sempre localizando a ordem alfabética e respeitando a ordem que você vai escrever a sua resposta. Por quê? Se eu trocar aqui, ó, só para deixar bem claro, vamos supor que você tenha escrito que a sua solução é 5 e 1. Você fez todas as continhas lá, bonitinho, chegou no 1 e 5, mas na hora de dar a resposta você escreveu ao contrário, 5 e 1. Eu vou ser obrigado a te dar errado. Por quê? Aqui você está dizendo que x vale 5 e que y vale 1. Olha só o que acontece. 4 vezes 5 mais 2 vezes 1. 4 vezes 5 é 20, mais 2, isso aqui é igual a 22. E até onde eu sei, 22 não é 14. Portanto, essa equação já não é válida para esta solução. Mas sim, válida para a solução 1 e 5. Tá bom? Então, muito cuidado, respeitem a ordem que isso apareça. Por mais que pode ser, nossa, que idiota, né? Ter que ficar escrevendo na ordemzinha. Mas nem sempre é você que vai estar lendo o que você mesmo escreveu. Você vai depender de uma outra pessoa. E para isso a gente tem que respeitar as ordens, as nomenclaturas que foram estabelecidas aí para nós. Tá bom? Então vou encerrar por aqui essa parte de equações e sistemas lineares. Na sequência aí a gente vem com um pouquinho de classificação de sistemas e métodos resolutivos desses sistemas lineares, tá bom? Muito obrigado, beijos e abraços.